Então seja muito bem-vindo a esse conteúdo mais aprofundado, para você que assistiu a minha palestra, que conheceu toda a minha história e que lá no final eu deixei para você a fórmula do impossível. E hoje aqui a gente vai aprofundar para você colocar em prática no seu dia a dia, conhecer como estimular cada um dos motivadores intrínsecos, cada um dos neuroquímicos e como você colocar em prática no seu dia a dia isso, para você realizar também o seu impossível. E o que me motivou a minha vida inteira a buscar isso é o que recentemente eu li nas palavras do psicólogo de Harvard, William James. Ele diz: o ser humano geralmente vive dentro dos seus limites. Tem diversas habilidades que não usa, se estimula aquém do seu nível máximo e age aquém do seu melhor. Isso é o que ele chama de hábito de inferioridade. E isso nós aqui no Brasil temos muito, mas se ele, que lá em Harvard escreveu dessa forma e resumiu dessa forma, é porque isso é do ser humano, não é só do brasileiro em si. Isso foi o que me dedicou a dedicar a minha vida à alta performance. Quando lá aos 15 anos de idade eu tive aquela primeira experiência competitiva e me apaixonei pelo processo de me preparar, de ir além dos meus limites, de construir o meu próximo nível e de colocar tudo isso à prova contra outras pessoas, né, os meus concorrentes. E principalmente com tudo isso, mostrar para aqueles que estavam do lado de fora das pistas e fora daquele jogo o que eles também podem fazer com seus corpos e com a sua vida. Esse sempre foi o meu plano A. E eu quis tanto isso, eu dediquei minha vida tanto a isso, que Deus deve ter olhado lá de cima e falou: bom, você quer realmente isso? Então deixa eu te dar uma ferramenta 1000 vezes mais poderosa para isso. E aí foi quando ele permitiu que a tetraplegia acontecesse na minha vida. Só que isso aconteceu depois de 12 anos de preparação intensa, levando o meu corpo, a minha mente, as minhas emoções e até o meu espírito ao extremo limite dentro do mundo da alta performance e dentro das inúmeras e inúmeras adversidades que eu precisei superar para atingir os meus resultados e me transformar em quem eu me transformei ao longo desse processo. E agora, 9 anos depois, não satisfeito por voltar a andar e voltar a pedalar, agora eu estou fazendo a pós-graduação em Impossível, como me disse uma amiga uns dias atrás, buscando me tornar o primeiro ex-tetraplégico do planeta com o nível de lesão alto e da gravidade da minha, que voltou a correr a pé. Mas Wilson, qual que é o mecanismo por trás desta arte do impossível que você tanto vive? E eu te respondo: a neurobiologia do fluxo. Mas primeiro você precisa entender o que é o fluxo. O fluxo é aquele estado mágico em que você está fazendo algo em que o seu nível de habilidades e competências são suficientes e já estão até automatizados, ou seja, você não precisa às vezes nem pensar para executar aquela ação. Mas ele acontece também quando a sua tarefa que você está executando ela está um pouco acima da sua zona de conforto, trazendo doses acima do normal de novidade, de risco, de incerteza e de vulnerabilidades, o que vai te colocar 100% no agora, forçar as suas habilidades automatizadas e te revelar o seu verdadeiro potencial. A neurociência hoje nos mostra que o fluxo é o maior coquetel neuroquímico positivo de todos, combinando as 6 principais substâncias neuroquímicas do prazer e da felicidade de uma só vez. Por isso que a experiência é tão marcante, alternando inclusive o funcionamento padrão da nossa mente, o que faz com que algumas pessoas tenham a percepção que o tempo passa mais devagar naquele momento. E por isso que todas as pessoas que vivenciam essa experiência falam que é um estado em que parece que as coisas fluem naturalmente e acontecem com uma certa facilidade, ao mesmo tempo que estão entregando a melhor e maior performance de suas vidas. E o exemplo mais emblemático que a gente tem disso é do Ayrton Senna naqueles treinos se preparando para o GP de Mônaco, onde ele relata que ele estava a 300 km por hora e parecia que tudo acontecia em câmera lenta, e que a cada curva, a cada mudança de marcha, a cada frenagem, ele encontrava uma forma de fazer ainda melhor do que ele já vinha fazendo. Que ele se sentia absolutamente no controle de tudo, mas ao mesmo tempo que ele estava dirigindo numa capacidade que era além
da sua própria consciência. E que aquela, principalmente, foi a experiência mais real e intensa de Deus na vida dele. Que ele sentia Deus do seu lado. Mas aí você deve estar pensando, Wilson, eu nunca serei um Ayrton Senna, eu não sou um atleta profissional. E eu sei disso, mas eu estou aqui comprometido e para te mostrar o caminho do extraordinário. Para ajudar você a viver o seu real potencial, o seu verdadeiro potencial. No seu trabalho e em todas as áreas da sua vida. Mas para isso eu preciso que você continue comigo até o final dessa aula, para descobrir o que tem por trás desses grandes feitos da humanidade, das pessoas que quebram realmente paradigmas. E assim conseguir levar isso para o seu dia a dia, para que você viva de fato uma vida extraordinária. E eu sei quando a gente fala em perseguir um novo hábito, dá muito trabalho. Mas eu quero que você saiba que sem novos hábitos, o seu impossível vai continuar sendo impossível para você. Então, eu preciso que você escolha o seu difícil. Porque ao mesmo tempo que mudar é difícil, ficar onde está hoje também eu tenho certeza que é difícil. Então, escolha o seu difícil. Você sabia que a maneira mais fácil de você viver uma vida fora do comum, ou seja, uma vida extraordinária, uma vida de alta performance, é desenvolvendo hábitos fora do comum? Por isso que quando se trata de lidar com o impossível, o fluxo é necessário, mas não o suficiente. Você vai precisar treinar e consolidar os seus níveis de motivação, aprendizado e criatividade, que são as bases para assegurar este flow que eu acabei de explicar. Afinal, uma coisa é você bater um carro a 16 km por hora. Qualquer carro suporta e você não vai morrer. Já uma outra coisa é você bater um carro a 160 km por hora. Por isso que vamos ter que trabalhar e consolidar esses 4 pilares, que é a motivação, que é o que te coloca dentro de qualquer jogo, o aprendizado, que é o que te faz continuar jogando, a criatividade, que é como você se orienta ao longo desse jogo, e o fluxo, que é como você super impulsiona os resultados, elevando eles além de todos os padrões racionais e expectativas aceitáveis. E esta é a verdadeira arte do impossível. Lembrando que motivação é composta por 3 subgrupos. Impulso, que vem dos motivadores emocionais como paixão, curiosidade e propósito, determinação e objetivos. Apenas isso. E aqui vale lembrar que existe os motivadores intrínsecos e os motivadores extrínsecos. Isso aqui é muito importante. Os extrínsecos são coisas que estão fora de você, como dinheiro, fama, sexo, que vão gerar, caso você não atinja suas expectativas, cortisol, estresse, frustração, etc. Ou seja, apenas neuroquímicos e reações negativas. Já os intrínsecos, segundo o que existe mais atual sobre psicologia humana hoje em dia, são os internos, que são eles os 5 principais e que a gente vai trabalhar aqui e explicar cada um deles. A curiosidade / paixão, o sentido, o propósito, a autonomia e o conhecimento profundo. Motivadores internos que só dependem de você e que vão gerar apenas os neuroquímicos e as sensações positivas. Por exemplo, se alguém trabalha apenas com a motivação de apenas ganhar mais dinheiro, obter mais conforto e acumular bens apenas para si mesmo, o corpo dela vai produzir cortisol, que é estresse e essas questões negativas. Já se essa pessoa realiza o mesmíssimo trabalho, mas ao invés de estar focada em ter benefício só para ela, ela sabe e tem conhecimento e consciência dos benefícios que aquele trabalho vai ter para os seus colaboradores, para a sua cidade, a sua sociedade e até o seu país, todo o organismo dela irá produzir dopamina e ocitocina, os 2 neuroquímicos mais saudáveis que nós produzimos. E que ao invés de produzir aquela barriguinha de cortisol, vai nos manter saudáveis e por muito mais tempo ao longo do nosso processo. E pelo tempo necessário, trazendo inclusive sentido e propósito para este trabalho, que são 2 dos 5 motivadores intrínsecos que a gente vai falar e que são altamente poderosos para o longo prazo. E aqui vai uma grande chave para você. Tudo o que você vai fazer depende da sua intenção por trás disso. Ou seja, este é um princípio
de antifragilidade chamado intencionalidade. Então, por isso que eu vou começar explicando os 5 motivadores intrínsecos, internos, que serão o primeiro grande divisor de águas na sua vida e nos seus resultados. Afinal, eles irão mudar completamente a sua intenção por trás de cada ato e o que o seu corpo vai produzir com cada coisa que você irá fazer no seu dia a dia. E por isso que eles são fundamentais para te manter no seu processo rumo ao seu impossível. Então, recapitulando, eles são a curiosidade barra paixão, o sentido, o propósito, a autonomia e o conhecimento profundo. E o revolucionário aqui é que empilhar esses 5 motivadores intrínsecos vai fazer com que a sua neurobiologia trabalhe ao seu favor. E assim a sua busca pelo impossível se autoalimentará, ficando emocionante, interessante, cheia de possibilidades e de sentido. Então vamos a eles. Curiosidade barra paixão. Tem uma frase do Nick Vujicic que eu gosto muito, que eu li num livro dele chamado Uma Vida Sem Limites, que diz: quando você encontrar algo que você fazia o dia inteiro em troca de nada, você encontrou o que você ama. E quando você encontrar alguém que te pague para fazer isso, aí você encontrou a sua profissão. Eu lembrei dessa citação que eu devo ter lido há uns 12 anos atrás, porque ela resume e condensa tudo que este motivador intrínseco representa, que é aquele assunto, aquele tema que você fala, lê um livro ou compartilha sobre, sem se cansar e trabalharia o dia inteiro com isso, sem ter nenhum tipo de estresse. E que quando mais você se aprofunda neste tema, mais apaixonado você fica por ele. E no longo prazo, isso inevitavelmente se tornará e se transformará em amor de fato. Assim foi comigo no esporte e assim é hoje quando eu falo sobre a mente humana e sobre a neurociência. E você saberá, se ainda não sabe qual é o seu, quando você, por exemplo, pega um livro sobre um tema e você não quer mais parar de lê-lo. Ou que falar sobre esse assunto, ao invés de trazer cansaço no final do dia, parece que te alimenta e faz você sentir cada vez mais vivo através disso. Dito isso, você já trabalha com algo que sempre te despertou curiosidade e paixão? Muito provavelmente não, né? E eu te garanto que a maioria das pessoas também não. Mas deixa eu abrir os seus olhos para uma grande verdade da vida. A curiosidade da fase inicial nada parece com a da fase final. No início, para 99% de nós, ela é apenas um acoplado de curiosidade, poucas vitórias e muita frustração. Mas se você persistir no processo, no final de tudo isso, ela te tornará em alguém obcecado. Senna, LeBron James, Einstein, acredite você ou não, mas começaram exatamente dessa forma, com experiências iniciais negativas e uma profunda e inquietante frustração. Senna, por exemplo, se tornou o gênio das corridas em chuva porque na primeira experiência no kart dele foi na chuva e foi um fiasco. Então, qual foi para eles e sempre será para nós o grande diferencial? A capacidade de continuar em frente, aprendendo e buscando novas soluções, melhorando as nossas habilidades diariamente e buscando sempre intencionalmente subir a nossa régua, até se tornar reconhecido de fato como alguém obcecado e bem-sucedido. Agora, para o vídeo, reflita e escreva em uma folha de papel qual o assunto, trabalho e tarefa que desperta em você curiosidade e paixão. E uma dica aqui é você começar escrevendo 25 coisas pelas quais você tem curiosidade. E qual um tema principal que você gostaria de estudar o tempo todo, se isso fosse possível. E aqui a especificidade é importante, porque ela dá ao sistema de reconhecimento de padrões do nosso cérebro a matéria-prima que ele precisa para fazer as conexões iniciais e para você chegar a uma grande conclusão sobre isso. Depois você vai procurar de 3 a 4 itens que se correlacionam nessa lista de 25. E quando isso acontecer, a verdade e a verdadeira fonte de motivação nisso. E quando isso acontecer, o seu corpo naturalmente vai produzir dopamina. É um mecanismo de recompensa. Experimente, que lá na frente vamos falar muito sobre ela.
E falando nela, a dopamina é um indutor de foco, o que, quando bem trabalhado, te torna em alguém obcecado como os grandes. Mas lá na segunda parte desse vídeo aula, vamos falar muito sobre ela. E aqui vale lembrar que você vai precisar de apenas microdoses diárias, e não de mudar completamente a sua rotina e hábitos de uma só vez. O que aí sim seria impossível e insustentável. Então comece colocando dentro da sua agenda uma única atividade que você vai fazer todo dia a partir de hoje, que está totalmente alinhada com a sua curiosidade e paixão. E isso vai valer para todos os 4 próximos motivadores intrínsecos também.